Graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus e a minha esperança e expectativa é que você seja exortado, edificado, consolado e abençoado pelo Senhor. Em Gênesis capítulo de número 13, versículo 14, a palavra de Deus diz que o Senhor falou com Abraão dizendo: Abraão, levanta os teus olhos e vê. Com essa experiência, eu quero falar algumas coisas sobre este homem, Abraão. Abraão tem na sua história uma das mais empolgantes de toda a Bíblia Sagrada. Abraão é um homem tão importante que ele é respeitado pelas três maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Três características diferenciam Abraão dos demais homens. Abraão é conhecido como o patriarca da fé, pai do povo hebreu, e Abraão também é conhecido como o amigo de Deus. Abraão vai ter uma experiência com Deus e eu quero que você tire algumas lições e que você seja abençoado com estas quatro coisas que Abraão vai ver. A primeira coisa que Abraão vê quando levanta os olhos, ele vê o céu. Esta tem sido uma das maiores dificuldades, se não a maior tragédia da vida cristã nos nossos dias. Muitos homens e mulheres de Deus, muitas igrejas estão perdendo o céu de vista. Não se fala mais sobre o céu, não se prega sobre a volta de Jesus, não há uma expectativa acerca do arrebatamento da igreja e a ida dos crentes para o céu, para viver e passar a eternidade com Deus. Nós estamos preocupados com as coisas aqui à nossa volta. Nós queremos casa boa, nós queremos carro, nós queremos salário, nós queremos viajar, nós queremos viver. Mas não podemos nos esquecer de olharmos para o céu. Todas estas coisas são importantes e têm o seu devido valor, mas nós precisamos, como disse Jesus em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o céu, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que as coisas não estão acontecendo na nossa vida exatamente pelo fato de que nós não estamos olhando para o céu. Jesus não disse que nós devêssemos ou deveríamos correr atrás das coisas. E o que nós temos visto nos nossos dias são pessoas correndo desesperadamente atrás de coisas. Nós nos tornamos crentes pragmáticos. Nós queremos aquilo que funciona, nós queremos aquilo que resolve, de preferência rápido. Mas nós não podemos tirar os olhos do céu, porque o céu é a nossa pátria. O céu é a nossa casa, o céu é a nossa esperança. Do céu vêm as bênçãos, do céu vem a nossa alegria, do céu vem a paz, do céu virá aquele que vai nos levar para passarmos e vivermos com ele toda a eternidade. Abraão, em primeiro lugar, tem uma visão do céu. Em segundo lugar, Abraão, ele vai ter uma segunda visão. Abraão, depois de ver o céu, ele agora tem uma experiência com Deus. Deus fala com Abraão que ele deveria agora levar o seu filho Isaque até o monte chamado Moriá. E ali Abraão deveria sacrificar o seu filho por amor e obediência ao Senhor. Abraão obedece e está indo ao Moriá. Ele leva todos os equipamentos, os acessórios, tudo aquilo que era necessário para o sacrifício. Quando Abraão chega com seu filho no local do sacrifício, Isaque vê que ali está o altar, havia lenha para o fogo, havia o cutelo, tudo estava preparado. Mas Isaque percebe que estava faltando uma coisa, o cordeiro. E Abraão então fala para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão então está pronto a sacrificar o seu filho, e ele levanta o cutelo, o machado para sacrificar Isaque, Deus brada e diz: Abraão, não faças mal ao menino. Neste momento, Abraão vai ter uma visão, a visão do Calvário. Abraão vê o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus estava falando com Abraão: Abraão, assim como o seu filho Isaque está neste altar para ser sacrificado, o meu filho Jesus será sacrificado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jesus foi ao Calvário como ovelha muda. Nós precisamos olhar para o Calvário. Nós precisamos valorizar o Calvário.
No Calvário, Jesus conquistou o direito de dar-nos a vida eterna. No Calvário, nós podemos agora ter comunhão com Deus. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você pode viver uma vida de saúde, de prosperidade, por causa do Calvário e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A sua história pode ter um final feliz, a sua vida, a sua casa, a sua família pode experimentar e desfrutar das bênçãos do céu, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos desprezar o Calvário. Nós não podemos deixar de olhar para o céu, nem tampouco de olharmos para o Calvário. Mas depois de ver o céu e de contemplar o Calvário e o sacrifício de Jesus na cruz, Abraão vai ter uma terceira visão. Abraão, ele vê a necessidade de abrir mão de tudo aquilo que desagradava a Deus. A Bíblia diz que os empregados de Abraão entram em conflito com os empregados de Ló, o seu sobrinho. Abraão então percebe que já não é mais possível caminhar junto com seu sobrinho. E Abraão manda que Ló escolha um lado, uma direção, e Abraão toma uma direção contrária. Aqui nós precisamos ver a terceira coisa e imitarmos Abraão. Nós precisamos perceber, ver que algumas coisas que não agradam a Deus, nós precisamos abrir mão. Tudo aquilo que nos distancia do Senhor, tudo aquilo que desagrada e que vai contra os propósitos de Deus na nossa vida, nós temos que abrir mão. Determinadas amizades, determinadas práticas, determinadas coisas que nós sabemos que desagrada a Deus e que nos afasta do Senhor, nós precisamos abrir mão urgentemente. Se você viu o céu, se você já viu o Calvário e teve essa experiência no Calvário, você, como Abraão, precisa ver que também há necessidade de abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus e que afasta você dos propósitos do Senhor. Em quarto lugar, há uma consequência. Todo aquele que vê o céu, todo aquele que tem a visão do Calvário, e tendo a visão do céu e do Calvário, ele vai abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. E há uma consequência em ter essas três visões, que aconteceu com Abraão e eu tenho certeza que vai acontecer com você. Depois de ver o céu, de ver o Calvário e de ver a necessidade de abandonar e de abrir mão de tudo aquilo que desagradava a Deus, Abraão agora vai ter a visão da terra prometida. Deus fala a Abraão, levanta os teus olhos e vê. Quando Deus fala para Abraão levantar os olhos, ele estava dizendo, Abraão, o que eu tenho para fazer na sua vida não tem limites. O problema é que nós estamos presos a algumas coisas que são tão limitadas, quando na verdade Deus quer nos dar algo muito maior. Eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que esta tenda que você está vivendo. O que Deus tem para realizar na sua vida é muito maior do que esse espaço que você está vivendo. Deus, neste momento, está dizendo, levanta os teus olhos e veja que eu tenho uma terra prometida. Eu tenho uma promessa. Eu tenho algo grande, sobrenatural para a sua vida. Mas é necessário que você veja o céu, que você veja o Calvário, que você veja a necessidade de abrir mão de tudo aquilo que está levando você para longe do centro da minha vontade. E agindo assim, você vai ver, desfrutar da minha promessa e de tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.